Olá, estamos começando mais uma entrevista da nossa série sobre licitações com o Dr. Lucas Furtado. Dr. Lucas, deveres e obrigações das partes. O que é que nós temos que saber sobre a responsabilidade do contratante, que é a administração pública, e do contratado, e também dos seus deveres? Nós já tivemos oportunidade de conversar em outro programa que a administração pública assume uma posição de supremacia, que a lei de licitações e dos contratos administrativos põe a administração pública em uma posição de supremacia. Vale dizer, a administração pública possui uma série de direitos em relação ao contratado. Agora, apesar dessa relação um pouco desigual, e essa desigualdade favorece a administração pública, tanto a administração pública contratante quanto o particular, empresa contratada, tem suas obrigações e tem seus direitos. A obrigação das partes, de ambas as partes, executar o contrato. Normalmente, os contratos administrativos são as compras, não é isso? Os contratos mais frequentes, mais comuns, são as compras, ou o fornecimento, o serviço e as obras. Nesses contratos, o que cabe à administração pública? Pagar pelo serviço executado. Então, a obrigação básica da administração pública é, conforme definido no contrato, efetuar os pagamentos nas datas aprazadas, não é isso? Nos valores corretos. Quando houver cláusula de reajuste, reajustar o contrato. E a obrigação básica do contratado é executar, vale dizer, entregar os bens, fornecer os bens, prestar o serviço, executar a obra. Então, as partes têm suas obrigações e têm seus direitos. Agora, o que nós temos de observar é o seguinte: de uma forma geral, ainda que a administração pública dê alguma atenção às licitações, a administração pública normalmente, infelizmente, não dá essa devida atenção à execução dos contratos. A lei de licitações determina que a administração pública é obrigada a indicar um servidor que vai ser o gestor do contrato, que vai acompanhar a execução do contrato. Qual é o perfil desse gestor? Ele é também um fiscal? Se confunde, pode se confundir quem é o gestor e se confunde com a figura do gestor, a de fiscal também? Isso. Deve ser alguém que entenda do objeto do contrato. Então, é um contrato na área de informática, deve ser alguém que atue na área de informática. É um contrato de serviços gerais, alguém que tem experiência nessa área e que conheça a legislação, que conheça as suas obrigações, seus direitos e principalmente sua responsabilidade. Porque o que nós temos visto ultimamente é o seguinte: várias empresas inidôneas aproveitam-se do fato de que a administração pública não confere, não dá a esse gestor do contrato, a esse servidor que deve acompanhar a execução do contrato, instrumentos necessários à execução dos seus trabalhos. Então, onde que muita empresa ganha dinheiro? Não executando o contrato. Não executa o contrato, não utiliza o material que deve ser empregado. É direito e obrigação das partes de executarem o contrato na forma que foi pactuada, início, meio e fim. E uma pessoa, uma figura essencial nessa relação é esse servidor da administração pública que é designado para fazer essa gestão, essa fiscalização. Essa pessoa ela não tem poder de punir a empresa contratada. Não tem poder de impedir pagamento. Qual a função desse gestor do contrato? Reportar-se à sua chefia, esse chefe sim, daquela unidade administrativa, daquele órgão, daquela entidade pública, esse chefe tem competência para, recebendo a informação de que o contrato não foi executado, não pagar. Recebendo a informação de que há uma falha grave, abrir um processo com vista à aplicação de uma pena à empresa, de uma multa, por exemplo. Então, não é o gestor do contrato que vai multar. O gestor do contrato reporta-se à sua chefia e informa o que ocorreu naquele contrato, o que está ocorrendo. Se a empresa contratada executa ou não o contrato conforme combinado. A execução está em andamento, uma das partes descontente. Há uma possibilidade de se alterar esse contrato, ainda que ele já tenha começado, a administração pública está descontente com o contratante, com o serviço. Há uma possibilidade de alterar esse contrato? O artigo 65 da lei, ele contém 2 incisos. O inciso primeiro trata das alterações unilaterais, mas cuidado, unilateralmente, somente a administração pública pode alterar o contrato.
São as alterações unilaterais quantitativas, em que você contratou, por exemplo, 100 unidades de determinado bem e quer aumentar para 120 ou reduzir para 80, em que a lei diz, olha, observado o limite de 25% do valor do contrato, pode a administração pública promover alterações do contrato, e aqui independentemente do consentimento do contratado. Então, é a administração que unilateralmente modifica o contrato. A lei ainda permite que também unilateralmente a administração, com fundamento nesse mesmo inciso, artigo 65, inciso 1º, promova a chamada alteração unilateral qualitativa, em que a administração pode modificar especificação, pode modificar projetos que foram contratados de uma forma e, posteriormente, descobre-se que convém, em nome do interesse público, modificar. Então, existem as alterações unilaterais e existem também as alterações consensuais. Por exemplo, mudança de regime de execução de um contrato. Foi celebrado um contrato, por exemplo, fornecimento de água mineral para determinado órgão público. E esse órgão público verifica que não tem condições de estocar aquela quantidade. O fornecimento havia sido definido no contrato, seria feito quinzenalmente. A administração pública diz, eu estou tendo problemas para armazenar esses botijões de água mineral. O que faz? Conversa com a empresa e, amigavelmente, eles vão modificar o regime de execução. A execução vinha sendo feita quinzenalmente, será feita semanalmente. Possível, desde que haja consentimento. Para as alterações unilaterais, eu lembro apenas que a lei impõe sempre o limite de 25%, tanto para aumentos quanto para supressões. E observe o seguinte, importantíssimo, seja uma alteração unilateral, seja uma alteração consensual, é necessário que se justifique dentro do processo. Iniciada a licitação, abriu-se um processo. Dentro desse processo, sempre que houver qualquer alteração, tem de haver, além do aditivo, da publicação resumida, do instrumento da página, tira cópia do Diário Oficial, do jornal de grande circulação, onde foi publicado o contrato. A lei determina a publicação, não apenas do próprio extrato do contrato, quanto dos aditivos a esse contrato. Então, tem de trazer tudo isso para o processo e é preciso que se traga para o processo também a justificativa. Há um ponto que nós já tocamos no programa anterior, numa entrevista anterior, mas vale agora para esse assunto, acho que é pertinente, em relação a uma certa desigualdade que há na relação administração pública contratante e o contratado quando o assunto é pagamento. Vamos que a administração pública incorra na falta de pagamento. Como é que isso acontece? Quer dizer, ela pode atrasar o pagamento, ela tem esse direito? Como é que funciona? Olha, essa pergunta é mais frequente, principalmente nos contratos de execução continuada. O que é isso? Aquele contrato com vigência de 12 meses, por exemplo, um contrato de prestação de serviço de limpeza. Vamos pegar esse exemplo. Contrato de execução continuada. A empresa presta o serviço, apresenta a documentação que comprova a efetiva prestação de serviço e a administração pública não paga. Claro, é direito da empresa de exigir o pagamento, mas ainda que não haja pagamento, ela, a empresa, não pode suspender a execução do contrato. A empresa é obrigada a manter um contrato. O artigo 78, inciso 15 da Lei de Licitações, diz que somente se o atraso for superior a 90 dias, aí a empresa contratada pode ou suspender, aí ela comunica à administração que vai suspender a execução do contrato, ou pedir a rescisão amigável, se não for obtida, judicial. Então, vê-se que há uma desigualdade nessa relação. Se a empresa contratada não cumpre sua obrigação, a administração pública não pode pagar e deve puni-la. Se a administração pública não cumpre sua obrigação, qual é a obrigação? Pagar. Pagar pelo bem fornecido, pelo serviço prestado, não é isso? Pela obra executada ou pelas etapas de obra ou de serviços executados. E se não ocorrer esse pagamento, a administração pública tem o dever de pagar. Mas tem também o direito e o dever de exigir que o contratado mantenha a execução do contrato. Doutor Lucas, obrigada pela entrevista e até o nosso próximo encontro. Então, eu que agradeço. No nosso próximo encontro aqui, vamos conversar sobre a extinção dos contratos administrativos. Muito obrigado. Obrigada a você por ter estado conosco em mais esse programa, mais essa entrevista da série Licitações, produzida pelo Instituto Legislativo Brasileiro em parceria com a TV Senado. Obrigada e até o próximo programa.